Boa tarde, primeira série. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Estamos retornando às nossas atividades, né? Dessa forma, de maneira remota, mas tudo para preservar, tudo pensando na preservação de nossa saúde, com muita atenção, com muito cuidado, que eu espero que vocês estejam fazendo isso aí na casinha de vocês, na casa de vocês, assim como eu estou fazendo na minha. Tá bom, meus amores? Então, hoje nós vamos iniciarmos nossas aulas, esse retorno, através de uma revisão, né? Na nossa disciplina de matemática, né, no componente curricular matemática, iremos dar uma revisada no conteúdo de função, né? Vamos lá? Bom, aqui nós temos a definição do que é função. Função: dados dois conjuntos não vazios. Função de A em B é qualquer relação de A em B em que cada elemento de A associa a um único elemento de B. Então, função nada mais é do que uma relação entre grandezas, entre dois conjuntos, e esses conjuntos não podem ser, não devem ser vazios, tá? Lembrando que cada elemento de A, ele tem que se associar a um único elemento em B. De que forma podemos representar uma função? Através de tabelas, diagramas e gráficos também. Aqui nós temos um exemplo. Observe a tabela que relaciona o número de litros de combustível consumido por um veículo com os primeiros 40 quilômetros percorridos. Então, se ele não gastou nenhum litro, é claro que ele não vai percorrer, né, nenhum quilômetro. Se ele usou 1 litro, em 1 litro ele percorreu 8 quilômetros. 2 litros percorreu 16 quilômetros. 3, 24 quilômetros. 4 litros, 32 quilômetros. E 5 litros, 40 quilômetros. Tá? Olha só novamente aqui a tabela. E ele diz assim: essa relação caracteriza uma função definida pela essa equação aqui, ó. Y é igual a 8x, né? Y, porque é o valor total de quilômetros rodados, que é igual a 8, porque 1 quilômetro a 1 litro, né? Com 1 litro, ele consegue percorrer 8 quilômetros. Então, 8 quilômetros vezes a quantidade de litro. Vai depender da quantidade de litro para ele poder percorrer determinado percurso. O seu domínio é representado pelos valores de x da tabela. Então, todos os valores de x se chama domínio. E y é o que eu chamo de conjunto, que é o contradomínio, tá? Então, quem é o domínio aqui? É o 0, ó, domínio da função. É o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, todos eles são chamados de domínio da função. O seu conjunto imagem, representado pelos valores de y, os quais estão associados a cada x do domínio. Então, quem é a imagem de cada um deles? A imagem, por exemplo, do 0 é 0. A imagem de 1 é 8. A imagem de 2 é 16. A imagem de 3 é 24. A imagem de 4 é 32. E a imagem de 5 é 40. Tá? Então, o conjunto imagem da função são todos esses aqui, ó, tá? Que por coincidência também é chamado de contradomínio, tá? Ó, a representação por diagramas. Agora eu tenho um diagrama aqui, ó, onde eu tenho aqui os elementos de x, que os elementos de x pertencem ao conjunto A e os elementos de B pertencem ao conjunto B. Aliás, o conjunto y aqui, ó, pertence ao B. Por isso que diz aqui, ó, função de A em B. Aqui eu tenho o conjunto A, que é representado pelo x, ó. Tá aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B, que está representado pelo y. Aqui ele fez a relação, ó. O 0, a imagem dele é 0. O 1, a imagem é 8. A imagem do 2 é 16. Do 3 é 24. Do 4 é 32. E do 5 é 40. Lembrando que aqui eu chamo de domínio, conjunto domínio. Aqui eu chamo o quê?
de contradomínio. Só que esses valores aqui, ó, os quais estão relacionando com o conjunto aqui, ó, com cada elemento daqui, é chamado de imagem. Temos aqui a representação gráfica também deles, ó. Ó, 0, 0, começa aqui. 1 com 8, ó. Aqui eu tenho a reta X e aqui eu tenho Y, tá? Que é no plano cartesiano. Numerou aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui os valores de Y, 8, 16, 24, 32, 40. O 1 vai se conectar, vai se associar com 8. O 2 com 16. O 3 com 24. O 4 com 32. E o 5 com 40. Percebe isso aí que formou aí uma reta, ó. Exercício. Analisando casos de funções. Primeira questão. Diga quais diagramas abaixo que representam funções. Vamos analisar? Será que a letra A aqui, ela é uma função? Perceba, eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Mas o conjunto A tem um elemento dele que não tem nenhum correspondente. Então, é função essa relação? Não é função, pois o 4 não tem nenhuma imagem. Letra B. Será que essa relação é uma função? É sim uma função, pois cada elemento do conjunto X, que o conjunto X aqui, ó, representado pelo conjunto A, e o Y representado pelo B, tá? Qual é o nome dessa função? É função de A em B. Então, perceba que cada elemento de X tem um único elemento, tem uma única imagem em B, tá? Então, o domínio da função dela, quem são? Cadê o domínio da função aqui? O 4, o 5 e o 6. O contradomínio da função, 6, 7, 8 e 9. E quem é a imagem? Quais são os números aqui que ele está se associando? Quem são? O 6, o 7 e o 8, que é a imagem. Observe que 9 é contradomínio, porém ele não é imagem, pois não recebe relação de X, tá? Então, o 9, ele pertence a esse conjunto e ele é contradomínio. Só que ele não é considerado imagem, por quê? Porque não tem nenhum elemento associando aqui, ó, a esse conjunto. Letra C. É função essa relação? Não. Por que não é função? Porque percebemos que o elemento 3 do conjunto A, né, ele tem dois correspondentes aqui, ó, no contradomínio, duas imagens. Isso pode acontecer? Não, tá? Olha aqui, não é função, pois pela definição de função, cada x deve ter um único valor relacionado a y. E para x igual a 3, temos dois valores. Y é igual a 9 e y 12. Então, para o valor de 3 tem dois correspondentes, 9 e o 12. Então, isso não pode acontecer, porque ele deve ter apenas um. Agora, como reconhecer que um gráfico é uma função? Como dizer, olhando para um gráfico, se é função ou não? Primeira coisa que você vai fazer, você vai cortar o gráfico com duas retas paralelas ao eixo y, né? Você vai pegar duas retas paralelas ao eixo y. Depois, o que você vai notar? Se essas retas cortarem o gráfico em apenas um ponto, o gráfico é uma função. Caso aconteça o contrário, ele cortar em mais de um ponto, não é função. Vamos observar o exemplo. Aqui nós temos um exercício que diz: assinale quais gráficos que representam funções. Eu tenho aqui a letra A, aqui eu teria, ó, o eixo Y, o eixo X, né? E aqui teria aqui, ó. E o que foi passado? O que foi dito lá atrás? Você vai traçar duas retas paralelas ao eixo Y. Ó, o eixo Y é esse, ó. Aí você vai traçar, ó, né? E aqui, ó. Percebe-se que ao traçar, ela tem apenas um ponto, ó. Ó. Então, é função. A letra B, eu tenho aqui, ó. E aqui tem uma reta. Aliás, tem um gráfico.
Para saber se é função, traça-se essas retas aqui, ó. Traçou. O que nós percebemos? Que ao traçar essa reta, essas duas retas paralelas ao eixo Y, percebemos que nele, ó, há dois pontos em comum, ó. Um aqui e outro aqui. Da mesma forma, é um aqui e outro aqui. Então, o que é que diz? Que tem que ter apenas um ponto. E aqui ele teve dois. Então, não é função. A letra C. A letra C, ó, eu tenho aqui o gráfico. Traçou as duas retas paralelas ao eixo Y. E percebe-se que há apenas um ponto, ó. Então, é função. A letra D, eu tenho aqui esse gráfico, né? Traçou-se aqui, ó, essas retas paralelas ao eixo Y. E percebeu-se o quê? Que com isso formou, ó, em cada uma delas dois pontos, ó. Ó, dois pontos de formada aí, com esse traçado dessas paralelas. Então, não é função. Calculando. Lembrete, f de x é igual a y, tá? F de x é a mesma coisa que y, tá? Exemplo, sendo f de x igual a 3x mais 1, determine. Olha só. Letra A, f de 1. Quando x for 1, ó. Quando x for 1, quem é que vai ser f de x? Ou seja, quem é que vai ser y? Ele tá lhe dando domínio. Quem é o domínio aqui? É o 1, tá? E ele quer a imagem desse domínio, que é quem? O y, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a fórmula, que é f de x igual a 3x mais 1 e traz pra cá. E aí, vai fazer o seguinte. No lugar de x vai ficar o 1, certo? Então, o que está acontecendo entre o 3 e o x? Uma multiplicação. Então, 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 é 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Então, nessa função, quando o x for 1... Quem é que vai ser o f de x? Vai ser 4. Agora, na letra B, quem é f de menos 2 nessa função? Da mesma forma vai ocorrer. Primeiro nós vamos substituir. F de x é igual a 3x mais 1. F de menos 2. Ó, quando o x for menos 2, quem é que vai ser f de x? Então, 3 vezes. Quem é x, né? Menos 2. Então, vamos colocar entre parênteses esse menos 2. Mais 1. Quanto é 3 vezes menos 2? Menos 6. Mais 1. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, quando x, o domínio for menos 2, o f de x vai ser menos 5. Temos aqui outro exercício, onde ele diz assim, observe o gráfico da função abaixo. Nós temos esse gráfico, nós temos aqui o eixo x, e nós temos aqui o eixo y. Complete as questões seguintes. Quem é a imagem de f de menos 4? Ó, o menos 4 está aqui. Quem é a imagem dele? Ó, a imagem dele aqui não é o y, que é 5. Olha aqui, ó, 5. Quem é f de 2 é igual a quanto? Né? Quando o 2 é o domínio. Quem é a imagem dele? Vamos lá, pro 2. Aqui, ó. A imagem dele é quem? É o 6. E o f de 3? Quando o domínio for 3, quem vai ser a imagem dele? Vamos lá. Vai ser o próprio 3 aqui, ó. Tá bom? Agora, nós vamos olhar essa atividade, esse conteúdo de função dentro de um problema. Por exemplo, um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, ou seja, que é um valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado, ou seja, que é o valor que vai variar. Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Antes de eu saber qual vai ser o valor pago, o valor de y, né? Porque esse valor de y vai depender do quilômetro rodado representado por x, eu vou ter que encontrar a fórmula dessa função. Então, a fórmula vai ser essa. A função que vai definir o valor a ser cobrado pela corrida, né? Então, f de x, que é a mesma coisa que y, vocês já aprenderam, é igual a... Qual é o valor que vai variar, né? Os 70 centavos, dependendo do quilômetro rodado. Então, ó, 0,70x, ou 0,70 vezes x, mas o valor fixo, que é 3,50. Essa é a fórmula da função.
deste problema. Agora nós vamos calcular qual vai ser o valor a ser pago nessa corrida se essa pessoa percorrer 18 quilômetros. Olha só, primeiro a fórmula, né? Você vai colocar 0,70 vezes, no lugar de x, ó, vezes 18 mais 3,50. 0,70 vezes 18, 12,60 mais 3,50 dá o quê? 16,10 centavos. Então, com 18 quilômetros percorrido, baseado nessa fórmula da função deste problema, essa pessoa irá pagar R$ 16,10. Então, o preço a ser paga por uma corrida com um percurso igual a 18 km corresponde a R$ 16,10. Agora, vocês vão realizar a atividade que é proposta para vocês, tá bom?